Boa noite, meus irmãos, que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Mais uma noite de evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense, reunidos como família, pelo chamado de Jesus, pelas suas palavras colocadas no evangelho, estamos aqui para procurar entender, estudar, assimilar, para só então podermos vivenciar o Evangelho de Jesus. Continuamos aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a vivência moral do Cristo, os ensinamentos morais do Cristo. Hoje estamos nos detendo a um item, o item 7, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que tem como título Convidar os pobres e os estropiados. Faremos essa pequena leitura, teceremos alguns comentários para que, assim sendo, possamos vivenciar uma noite de preces alimentados pelas palavras de Jesus. E diz o texto na íntegra: convidar os pobres, os estropiados. Ele disse, também aquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Queridos irmãos, essas palavras de Jesus colocadas neste evangelho, se tomarmos ao pé da letra, ela parece, a primeiro tempo, absurda, né? Como é que Jesus nos aconselha a não convidar as pessoas de nosso afeto para as nossas abundâncias, né? Que é o que ele quer representar aí como festim, é o que nós temos a oferecer. Esse festim não é só uma festa de comes e bebes, essas reuniões, é o que nós temos a oferecer da nossa abundância, da nosso ato de doação. Então Jesus não quis dizer que a gente excluísse os nossos entes queridos. O que ele quis dizer, convidando apenas as pessoas humildes que não podiam retribuir em nada materialmente, é que quando fizermos o bem, quando doarmos, que nós não nos prendamos àquela ideia da retribuição. Vou convidar quem pode me convidar também. Vou doar quem pode doar a mim também. Só empresto a quem pode me pagar, né? Essa mensagem que Jesus veio para esclarecer para nós é da doação com amor, da doação com interesse, de fazer o bem sem ostentação. Às vezes essa palavra também cabe literalmente, porque nós conhecemos, todos nós, muitas pessoas que só convidam a quem pode convidá-lo também, vivendo enclausurado no seu egoísmo, não fazem o bem sem a ideia da retribuição. Então que possamos estar atentos a essa palavra de Jesus, no que diz respeito a fazer o bem pelo bem, a fazer a boa ação por amor, a fazer a caridade sem esperar que alguém vá nos retribuir ou alguém vá ressaltar o nosso ato de caridade. Fazer o bem pelo bem, como Jesus fazia. Paz e bem a todos. Queridos irmãos, agora é chegado o nosso momento de prece. Alimentados pelos ensinamentos do Evangelho, elevemos o nosso pensamento a Deus como família, trazendo para esse momento todos os espíritos encarnados e desencarnados pelos quais pedimos preces,
né? Como povo de Deus, a gente se reúne para agradecer, para estudar e para pedir, porque nós ainda somos crianças nos braços de Deus. Então, vamos pedir nessa sequência por irmãos que nesse momento precisam de mais luz, de mais paz, de mais força. E possamos dizer: querido Deus, te pedimos pelos nossos governantes, pelos nossos líderes religiosos, que eles, na posição de comando e de liderança, sejam tocados por ti, para que hajam com misericórdia, com amor e com carinho no desenvolvimento das suas atividades de liderança. Te pedimos pelos enfermos, Senhor, de todas as dores, que eles sejam fortalecidos na sua fé, que tenham entendimento espiritual para melhor viver esse momento de dor e que fiquem em paz. Pedimos pelos trabalhadores da saúde, que eles sejam fortalecidos em suas imunidades e que tenham consciência da grandeza do seu trabalho no que diz respeito à ajuda ao próximo. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos que passam por crises financeiras, de modo especial pelos 41 mil desempregados que temos no nosso estado, que eles sejam amparados pelas autoridades, que eles sejam fortalecidos em sua fé e que possam receber a nossa ajuda no que diz respeito à nossa caridade moral e caridade material. Pedimos pelos irmãos que vivem em condições de rua, que esses irmãos sejam amparados pela nossa caridade moral e material e tocados em suas essências para despertar e sair dessa situação de miséria em que vive. Pedimos pelos trabalhadores da limpeza, pelos profissionais de segurança, pelos motoristas de táxis, aplicativos, ônibus, ambulâncias, pelos mototaxistas, pelos nossos irmãos coveiros. Que todos esses irmãos que se encontram tão expostos no desenvolvimento de suas atividades sejam protegidos por ti e que sejam amparados e fortalecidos em sua fé. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados e que eles, de modo especial pelos nossos irmãos suicidas, que todos eles sintam o momento em que se encontram e que se preparem para receber a ajuda que vem de Deus, tomando consciência da sua situação. Pedimos por todas as famílias do mundo, de modo especial pelas famílias do Brasil, que essas famílias, células da sociedade, possam ser alimentadas pelos ensinamentos morais do Cristo. Pedimos pela sociedade brasileira que ela tenha consciência de onde está localizada, na pátria do Evangelho, né? Para que todos eles possam ter Jesus Cristo como modelo e guia. Pedimos pelos nossos irmãos presidiários que eles encontrem a luz nos ensinamentos do Cristo, que se arrependam de suas atividades e que saiam desse estado de miséria moral. E, por fim, pedimos por nós, trabalhadores do Centro Espírita Cearense, trabalhadores do Cristo, para que nós possamos ser luz para o mundo e sal para a terra. Paz e bem a todos. Querido Jesus, vós disseste para nós que aquele que beber da água dada por vós nunca mais sentirá sede. Animado pelas vossas santas palavras, vos pedimos, dá-nos de beber. Transforma as águas aqui apresentadas em bálsamos e que esses venham curar todos os desequilíbrios ainda existentes em nós, sejam eles físicos, morais, emocionais ou espirituais. Que a vossa paz seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.
coração. Se bendito por tanto amar, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. E meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar com gestos de carinho teu nome levar. Que meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo.